Quando o mercado está para cima, as pessoas normalmente ficam mais displicentes, elas ignoram os riscos, elas ignoram as questões atinentes relacionadas ao fundo, as particularidades, né, as idiosincrasias que todo o setor tem, tudo isso é meio que menosprezado. E quando nós chegamos num momento como agora, é justamente ao contrário, né, a gente vê as pessoas até trazendo riscos em coisas que nem sequer existem, né? E as notícias positivas, elas são totalmente ignoradas dentro do contexto, né? Então, hoje, por exemplo, nós tivemos fatos relevantes que foram publicados e as cotações caíram, e os fatos relevantes eram positivos. Então, mostra justamente que estamos num momento errático, disfuncional e uma série de outros fatores. Por outro lado, como você me pediu para contar um pouquinho da história, eu já vivi isso, mas quando eu vivi isso, que foi 2013, 14, 15, era um contexto bem diferente. Naquela época eram muitos fundos de lajes corporativas, tinha muito fundo monoativo, muito fundo de gestão passiva, muito fundo que tinha renda mínima garantida. Era um outro universo, e os fundos e os investidores eram menos de 100 mil investidores, né? Menos 100 mil cotistas. Hoje é completamente diferente. Nós temos os fundos muito mais robustos, nós temos fundos muito melhor aparelhados do ponto de vista intelectual, ou seja, você tem uma tecnologia e uma experiência, um entendimento imobiliário embarcado que não se tinha naquela época. Os fundos são muito mais pulverizados, né? Daquela época era normal você ter 50%, 60% de fundo de lajes, não era comum você ter fundo de papel na carteira, né? Nem existiam, mas eram muito pouco representativos. As pessoas não conseguiam ainda entender muito bem o que era esse negócio chamado CRI. Então, hoje nós temos uma situação muito diferente, né? Ela não é análoga, ela é análoga do ponto de vista de crise, né, desse incômodo, mas ela não é análoga do ponto de vista estrutural, pelo contrário. Só que nós temos 2 milhões e 700 mil investidores, e isso está fazendo muita diferença. Por quê? Porque a massa crítica é maior, a quantidade de pessoas que falam sobre fundos imobiliários é muito grande hoje. Então, as informações que circulam na internet, nos grupos de WhatsApp, elas carregam frases de efeito, palavras pejorativas, né, frases pejorativas, contextos distorcidos, né, conceitos difusos. Então, uma série de coisas que acontecem hoje nesse ambiente virtual, e para o investidor médio, é difícil ele conseguir segregar aquilo, né, ele filtrar aquilo que realmente faz sentido do que não faz. E como os algoritmos, né, das redes sociais, eles acabam reverberando, né, engajando essas pautas um pouco mais, eu diria assim, amplas, né, mais bombásticas, mais negativas, ela faz com que essas informações girem muito mais rápido também e impacta preço, né? Por outro lado, nós temos também um contexto macroeconômico, que eu tenho certeza que a gente vai entrar daqui a pouco nesse assunto, que piora, né, agrava a situação que hoje nós temos dentro dos ativos listados que tem como característica a geração de renda. Que fique claro que o que nós estamos falando aqui hoje, dessas quedas, elas não estão exclusivamente direcionadas para fundos imobiliários. A gente está vendo fundos de participação, fundos de infra, fiagros, então não são apenas os fundos imobiliários que estão caindo. Então, a gente está vendo que vamos falar assim, a crise está instalada nos ativos listados geradores de renda, ou seja, aquilo que deveria ser um ativo desejado, né, ele agora se tornou um ativo ruim sobre o espectro da análise do investidor médio. Mas, por outro lado, nesse momento de crise é onde nós temos depuração. Quando nós temos um mercado de alta, chega muita gente sem perfil, muita gente que não tem nada a ver com o produto, mas que se sente o melhor investidor do mundo, porque está tudo subindo, você tem ofertas, você tem arbitragens, então ele racha o bico de ganhar dinheiro e ele acha que aquilo ali realmente vai ser perpétuo, ele perpetua esse cenário e ele começa a ignorar os riscos e começa a pagar qualquer preço e, enfim, ele perde completamente o controle. Só para você ter uma ideia, naquela época mais de cotações em alta, lá em 2019, teve um momento da nossa carteira que nós tínhamos ali 3 fundos com status de comprar, o resto estavam todos com status de aguardar. A gente tinha interrompido as compras praticamente da carteira inteira, até o pessoal reclamava, poxa, eu assinei, eu lembro dessa reclamação,
Eu assinei a Suno e não tenho opção para comprar, né? E hoje nós temos uma situação completamente invertida, nós temos esse mar de oportunidades, nós temos fundos de excelente qualidade, e isso faz com que nós tenhamos uma depuração. Os melhores fundos vão sobressair, os melhores gestores vão sobressair, os melhores investidores vão sobressair, mas não investidores que, os melhores, não estou querendo aqui pautar pela qualidade do retorno que esse investidor A ou B vai ter, né? É do ponto de vista de qualidade de entendimento mesmo, qualidade de leitura do produto. Então, essa depuração, ela é necessária. Então, se você virar para mim e falar assim, a indústria de fundos imobiliários está perdendo muitos investidores, isso é bom ou ruim? É bom, porque nós estamos depurando o perfil do investidor. Está tudo certo, isso deveria acontecer. Isso deveria acontecer, né? Por outro lado, alguns investidores que talvez tinham um pouquinho de fundo imobiliário, se interessava, mas não tanto, da mesma forma que o algoritmo engaja para as coisas ruins, os algoritmos também engajam para coisas boas, que é o que a gente procura fazer aqui também. Então a gente procura trazer as informações de maneira mais racional, não estou desmerecendo que outras pessoas não façam, eu acho que cada um tem a sua pauta e a sua linha editorial, isso a gente não discute, né? O que nós podemos discutir aqui é a fidelidade técnica, a fidelidade conceitual, a fidelidade das premissas. Então é isso que a gente procura trazer. E quando nós fazemos isso também com o peito aberto aqui, ou seja, todos os dias, o tempo todo mostrando, trazendo riscos, trazendo comparações, trazendo gestores, trazendo estudos, trazendo simulações, isso nos legitima também a tentarmos colocar aonde estamos nessa história toda. Então, hoje a gente tem aqui condições bem claras de enxergar qual é o contexto que nós estamos, né? Então, nós temos um contexto macro ainda muito complexo. Então, você vê que hoje a Bolsa, ela começou com o juro caindo, depois o juro explodiu, o juro caiu no final. A Bolsa também estava caindo, depois subiu, mas o fundo imobiliário ele não voltou, ele só caiu e não voltou, né? A gente não está vendo muita lógica mais nas negociações dos fundos imobiliários. Então, tem dia que a Bolsa está subindo, o fundo imobiliário está caindo, está muito, de novo, errático, né? A palavra que eu gosto de usar aqui. Não está tendo uma certa lógica, não. Então, no macro, as coisas ainda estão confusas. Você vê o dólar hoje bateu, acho que 6,20, aí acabou fechando estável, né, no mesmo valor da abertura. Então, aí teve leilão de dólar. Então, no cenário macro, as coisas estão ainda muito confusas. A questão é, se vocês pegarem os grandes gestores de bancos que têm nas suas prateleiras os fundos macro, entra nos grandes bancos, entra nas principais corretoras e vejam os fundos que têm um sufixo macro. Macro não sei o que, macro não sei lá, macro não sei cá. Onde tem macro? Você vai perceber que eles são muito erráticos. Por quê? Porque acertar macro é muito difícil. É muito difícil. Porque hoje tem um monte de gente falando quanto vai ser a Selic no final de 2025. Existe uma grande chance relevante de quase todos errarem de novo pela enésima vez. Por quê? Porque acertar macro é difícil. Eles vão errar câmbio, eles vão errar dólar, né, que é o câmbio, vão errar juros, vão errar inflação. É normal, é esperado que erre, tá? E não tem nada de errado nisso, não. Assim, o normal é o errar. A questão é que as pessoas gostam de fazer projeção com base nos dados que elas têm agora, só que isso vai ser dinâmico, então vai mudar. Então tá tudo certo, não tem nada de errado em errar. Tem de errado em você acreditar que não vai existir o erro. Aí você sim está tentando perpetuar uma premissa que, na verdade, você já sabe, por natureza, que está errada. Então, se você começar a perpetuar um juro daqui para o resto da vida a 14, você tem que estar ciente de que você está errado já nesse momento, só de pensar que você está certo, você já está errado. Entendeu? Por quê? Porque se fosse assim, né, o mercado ficaria completamente estático, né, e não é. Quando a gente pega do plano real para cá e dividimos em 3 blocos, as taxas de juros vêm caindo na média. Agora, claro que nesse último ano ela estava caindo e voltando para a média, que era mais lá para 9 e alguma coisa, parou nos 10,25, alguma coisa assim, 10,75, não sei, parou, né, e era para continuar caindo, mas aí inverteu e começou a subir, mas era para continuar caindo. Se vocês pegarem as pesquisas Focus, você vai perceber que estava apontando para baixo, para finalizar, né, 24 para baixo e 25 cairia mais, que não aconteceu. Então, de novo, não vamos começar a querer perpetuar coisas, porque se a gente começar a perpetuar, nós estamos na largada errando. E, então, indo no próximo passo, quando você começa a trazer para os setores, que é aquilo que você tem um pouco mais de controle,
Se você olhar, por exemplo, o setor de shopping, né, a mediana da vacância da Abrace caiu, né? E quando você coloca a lupa nos fundos imobiliários, os fundos imobiliários têm dados melhores do que da própria Abrace. Isso quer dizer o quê na prática? Que os shoppings que estão dentro dos portfólios têm uma saúde de resultados operacionais melhor do que a Abrace como um todo. E isso quer dizer que os gestores, embora críticas aqui, críticas lá, eles têm conseguido montar um portfólio que performa, desempenha melhor do que a média. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando você olha o setor de logística, nós estamos vendo vendas com taxas internas de retorno altas, estamos vendo compras com cap rates altos, aluguéis sendo corrigidas para cima com taxas expressivamente elevadas, o custo de construção subindo, isso impactando as novas obras, consequentemente o valor do aluguel é tendência também de alta, e estamos vendo, só abrir o fundo de vocês, as vacâncias nas mínimas, né? E aqueles ativos que têm alguma vacância projetada recompondo essas áreas vagas com bastante celeridade. Quando você olha para a renda urbana, os fundos de renda urbana, eu acho que são os grandes vencedores aí dos últimos meses, e ainda acredito muito nesse setor, ele vem conseguindo fazer uma gestão ativa de carteira que nunca antes foi usual dentro da indústria de fundos imobiliários, né? Com guidance de vendas de ativos, ou seja, estamos programando vendas de ativos a cada semestre, então assim, com ganhos não recorrentes elevadíssimos, né? Os fundos anunciando rendimentos extraordinários elevadíssimos aí para o fim do ano, com ganho de capital relevante, com rendimento crescente, né? Todos os fundos de renda urbana com rendimento crescente. Então, isso é uma outra questão. Quando você traz para lajes corporativas, excluindo aqueles fundos que se alavancaram muito na pandemia, esses sim entraram num ciclo bastante complexo e agora ainda mais, esse sim, é difícil sair disso, mas aqueles que não estão alavancados, quando você olha com alavancagem muito pequena, eles estão funcionando bem, mas a vacância aumentou um pouquinho aqui, outra ali, a renda caiu um pouquinho aqui, tudo bem, mas se você olha estruturalmente, eles estão bem, né? Eles não estão piorando, eles estão melhorando. Talvez não melhorou na velocidade que gostaríamos, mas a gente está discutindo outra coisa, né? A gente estava muito otimista, agora a gente está menos otimista. Não quer dizer que agora passamos a ficar pessimista. E os fundos de crédito, muito mais barulho do que qualquer outra coisa. Por que o fundo de crédito está caindo? Por um motivo simples. Numa primeira derivada, a pessoa compara yield contra yield. Ela entra num tesouro direto e vê lá um pré-fixado pagando 15, 40, ele vai querer que o fundo de papel dele pague 15, 16, 17, que é o que está acontecendo, né? Por quê? Porque ele está comparando laranja com banana, na minha opinião. Ele não percebeu que ele está fazendo uma conta errada, para começar pela questão do imposto e adicionalmente pela questão patrimonial do fundo de papel, que em algum momento também retorna, né? Enfim, tudo bem. O terceiro e o último ponto do fundo de papel, né, na segunda derivada, aí sim uma eventual crise de crédito, mas quando a gente conversa com os gestores, está um pouquinho longe da gente ver um cenário esse se materializando. Se você falar assim para mim, Baroni, esse cenário está no radar? Óbvio, se você está com juros de 12,25, os bancos grandes já projetando o Selic em 15 para 2025, né? É óbvio que entra no radar a estrutura de capital das empresas, né? Então, isso faz com que o risco de crédito potencialmente possa aumentar. Pode. Mas falar que é uma quebradeira geral, uma renegociação assim, em escala muito grande, não tem nada disso, tá bom?